Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com José Carlos Gama, presidente do Conselho Jurídico da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, sobre um tema muito importante, que é o vício construtivo. Não é isso, José Carlos? E obrigada por ter aceito o nosso convite. Cristiane, eu que agradeço em nome da Câmara Brasileira da Indústria da Construção para trocar ideias sobre um tema tão importante para a sociedade civil brasileira. Exatamente, como você bem colocou, não só a CEBIC, como a Caixa Econômica e o próprio Serviço de Inteligência da Justiça Federal identificou uma avalanche de ações contra a Caixa Econômica Federal em imóveis do programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1, solicitando não o simples reparo dos supostos vícios construtivos, mas uma indenização em pecúnia, em dinheiro, para fazer o conserto desses vícios. Então, se estranhou muito, porque nesses programas, Cristiane, existe o chamado de olho na qualidade, que é um número 0800, que é colocado à disposição do mutuário justamente para que qualquer problema, qualquer falha construtiva, ele possa informar isso à Caixa Econômica, que faz o contato imediato com a construtora, que fará uma vistoria técnica e, constatando que o defeito é realmente de origem ou de projeto ou no tempo da execução desta obra, ele o consertará e informará a Caixa Econômica. Ou seja, como a gente estava conversando nos bastidores, além da Justiça Federal, né, porque devido à Caixa Econômica tem que ser na Justiça Federal, que já são aí mais de 51 mil processos, também tem na Justiça Estadual, que aí deve ser, acredito eu, já direto com a construtora, né, quando vai na esfera estadual. E isso, assim, é um tema muito polêmico, porque assim, fica difícil para nós, leigos, assim, entender o que seria o que é o vício construtivo. Porque a gente coloca, é fácil, é da construção. Não, mas tem detalhes que cabem, estão bem escritos até em contrato, não é isso? O senhor, por favor, nos oriente, me corrija até se eu estiver falando besteira, porque o tema é muito delicado e vale a pena, e até vai ser tema de um seminário, né, no dia 17, do Instituto de Justiça e Cidadania, não é isso que vocês vão fazer? A CEBIC vai participar também, né? O Judiciário. Então, eu queria que o senhor explicasse assim, para a gente esse detalhe, né? O que é possível, porque assim, chama atenção, né? Assim, mais de 51 mil ações é um número expressivo, né? Não resta a menor dúvida, Cristiane. Essas ações têm ocorrido também na Justiça Comum, porque o Banco do Brasil também é o representante do FAR, que é o Fundo de Arrendamento Residencial. E quando é contra o Banco do Brasil, é na Justiça Comum. E, obviamente, quando se entra também somente contra a construtora, sem levar em consideração o agente financeiro, também seria na Justiça Comum. Aí você colocou muito bem que a gente precisa separar o joio do trigo. Quando se falha em vício construtivo, nós estamos falando, e nós sabemos, que a atividade da indústria da construção civil, ela não está dizendo, é uma indústria. Tá? E como qualquer atividade, ela está sujeita a problemas vindo de fabricação. Sim. Nós sabemos, no estudo feito pelas universidades, que o custo para que um construtor retorne a sua obra para refazer um serviço que deveria ter sido feito de forma correta desde a época da construção, é 125 vezes maior. Então, para as construtoras, para as incorporadoras sérias, não há nenhum interesse de pegar um imóvel com qualquer tipo de falha. Isto ocorre, de novo, por ser uma atividade industrial. Na elaboração, na execução de uma obra, a gente trabalha com 100 números de profissionais, carpinteiros, ferreiros, pedreiros, eletricistas, e um 100 números de materiais. Sim. Então, nós somos praticamente uma montadora. E óbvio que com isso pode, sim, de uma forma pequena, percentualmente em relação ao volume de unidades entregues em todo o Brasil, que aconteça algum tipo de vício. Então, o vício construtivo
ele é, na realidade, considerado responsabilidade da construtora quando foi um erro de projeto, bastante fácil de identificação, ou de execução. Ou seja, a construtora não atendeu alguma das normas brasileiras existentes para o processo de construção. Mas é muito comum, principalmente nessa faixa de renda menos favorecida, quando o perito vai fazer essa vistoria, constata que aquela possível falha tem ocorrido pela falta de manutenção da edificação. Porque, como todo bem, da mesma forma que a gente tem um carro, que a gente tem um eletrodoméstico, para que você possa ter direito à garantia, você também tem as suas responsabilidades. Então, quando o construtor entrega o imóvel, as chaves da sua unidade ao mutuário, ele é obrigado também a entregar o manual do proprietário, onde nesse manual do proprietário é esclarecido todo o plano de manutenção que esse cliente deve fazer, tanto em periodicidade como fazer. Se o cliente não faz, é muito comum, e eu vou dar um exemplo para facilitar o teu entendimento e do ouvinte, tá certo? Que ele perde essa garantia. É comum nós chegarmos nesses empreendimentos, Minha Casa Minha Vida 1, e o cliente usando numa mesma tomada aquele T de aparelho que permite você ligar 4 ou 5 aparelhos numa mesma tomada. Ora, a tomada não foi dimensionada para aquela carga total. Era uma tomada para cada aparelho. No momento que ele usa um T para uma mesma tomada usar 5, 6 aparelhos, ele está, na realidade, tá certo? Sobrecarregando esse circuito e, consequentemente, vai existir um curto-circuito. Então, o perito, ao chegar e verificando isso, ele não vai ser detectado como um vício construtivo. A obra foi feita de acordo com o projeto, apenas o usuário fez mau uso daquele equipamento. Não está usando de forma correta. Agora, e esse vício construtivo também tem um período, não é isso? Um tempo para que vamos chamar assim, o mutuário ou o proprietário, né? O mutuário é porque ele ainda está pagando o financiamento, mas o proprietário também, enfim, que acaba sendo a mesma coisa, tem para reclamar e, como o senhor colocou, a gente tem que saber o que é realmente um vício construtivo ou mau uso, porque se eu recebi o manual, eu também tenho que ler o manual e fazer a minha parte, né? Perfeito, Cristiane. Muito boa pergunta, até para que a gente possa esclarecer isso, que a grande maioria das vendas são feitas dentro do Código de Defesa do Consumidor. É uma relação consumerista, onde o construtor ou a própria Caixa Econômica, no caso do programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1, é um fornecedor e o adquirente daquela unidade é um usuário. Tá? Nesse aspecto, é importante a gente salientar que a única atividade que tem alguma garantia legal é exatamente o mercado imobiliário. O Código Civil, no artigo 618, define como garantia obrigatória a ser dada pelos construtores 5 anos pela segurança e solidez da edificação. Ou seja, essa garantia de 5 anos não é para todo o processo de uma edificação, apenas no que diz respeito à segurança e solidez. Mas o Código de Defesa do Consumidor obriga também a todo e qualquer fornecedor a apresentar ao seu cliente a chamada garantia contratual, ou seja, aquela que eu, juntamente com o meu cliente, acordamos em contrato quando ele comprou esse meu imóvel. Então, garantia legal, 5 anos, e garantia contratual, aquela que está prevista no manual do proprietário. O Código de Defesa do Consumidor faz 2 grandes diferenças. Primeiro, as falhas chamadas, na realidade, vícios visíveis, tá certo? Aparentes. Esse, o consumidor, no momento, a partir da entrega das chaves, ele tem 90 dias para fazer essa reclamação. Ele recebe, faz a vistoria e encontra, por exemplo, uma cerâmica trincada, ou encontra um vidro trincado. Ele encaminha uma correspondência para a construtora e a construtora vai verificar a reclamação e o seu atendimento. Esses são para os vícios chamados aparentes. Sim. E para os vícios ocultos, ou seja, aqueles que você não consegue perceber no primeiro momento do recebimento do imóvel, o Código de Defesa do Consumidor dá realmente ao consumidor um prazo de 90 dias a partir da constatação do vício.
Então, é importante que o consumidor fique atento, porque tão logo ele observe, por exemplo, um vazamento em alguma tubulação sanitária ou hidráulica, ele vai ter 90 dias para fazer aquela reclamação, para que, então, o incorporador possa também exercer o seu direito previsto no Código de Defesa do Consumidor, que é consertá-lo. Por que consertá-lo? E a gente faz essa grande distinção em relação a essas 50 mil ações. Essas ações não pedem para que eu volte lá para consertar esse suposto vício. Ela simplesmente pede indenização. E eu, construtor, eu como fornecedor, eu vendo credibilidade. Então, eu realmente tendo um determinado imóvel que eu encontro um vício de origem, cabe a mim consertá-lo. Por quê? Porque nós sabemos que a maior propaganda é a propaganda do boca a boca. Então, se aquele cliente ficar satisfeito com o serviço que eu prestei, ele com certeza vai me indicar a parentes, a amigos. Tá? Então, a ideia nossa, e é essa a luta que a Câmara Brasileira da Indústria da Construção tem procurado, através de um diálogo republicano, franco e sincero com o Poder Judiciário, é que nos dê a oportunidade, primeira, de consertar. Se a empresa resistir ao conserto e o juiz, então, através de uma perícia, detectar que realmente aquilo é responsabilidade do construtor, aí sim punam através não só da indenização, mas inclusive com danos morais, como alguns usuários estão solicitando. Pois é, e aí, assim, justamente é numa faixa, né, do programa que é bem, realmente, a gente fica assim, porque o número é muito grande, então tudo bem que a gente também se constrói muita moradia, mesmo com o déficit habitacional que ainda temos, que também é elevadíssimo, mas se vocês já parte direto para a indenização e não para o conserto, fica um pouco, assim, eu fico na dúvida, né? Porque se eu estou na minha casa, aconteceu um problema, que é um vício construtivo, eu preciso que em primeiro lugar, que aquilo seja sanado. Vou fazer contato e pedir que seja resolvido. Se eu não tiver retorno, aí sim eu vou, até porque sobrecarrega também o judiciário, que vai levar um tempão e o meu problema não vai ser resolvido. Mas nesse período todo eu esperar. É isso que, assim, fica confuso, que me chama a atenção esse número expressivo. A Caixa Econômica, ela também aparece na ação, é isso? Porque esses imóveis, através dela que o mutuário consegue adquirir, não é isso? Fazendo bem a distinção, né? O programa Minha Casa Minha Vida, que hoje é o programa Casa Verde Amarela, ela tem, na realidade, o chamado Faixa 1, que são aqueles imóveis cujo mutuário tem uma renda familiar até R$ 1.800. Esta venda é uma venda, na realidade, com um subsídio muito forte dos recursos da União. Tá? Justamente por serem pessoas menos favorecidas, elas não têm condições de pagar o valor do imóvel se você levar em consideração não só a construção, o terreno, toda a infraestrutura que está inclusa naquele preço do imóvel. Então, em função disso, o governo dá a ela um subsídio para que ela possa, então, realizar o sonho da casa própria. Nesses casos, as construtoras são prestadoras de serviços do fundo, ou seja, o fundo faz uma licitação, contrata essas construtoras para a obra, como empreitada global, concluir aquele empreendimento. Esse empreendimento entregue à Caixa Econômica, juntamente com a Secretaria de Ações Sociais dos municípios e dos estados, vão escolher quais são os mutuários que vão ser, na verdade, contemplados com o recebimento daquelas casas. Então, no caso Minha Casa Minha Vida Faixa 1, a construtora não tem nenhum relacionamento com o mutuário, tem com a Caixa. Então, o mutuário faz a reclamação à Caixa e a Caixa aciona a construtora. É por isso que essas questões, os mutuários estão entrando contra a Caixa Econômica de indenização. Tá? Nos outros casos, a faixa 1,5, 2 e 3, e os próprios empreendimentos que são financiados pela SFH, aí não. A Caixa Econômica, ou o Banco do Brasil, ou qualquer agente, como Bradesco e tal, privado, entra simplesmente como um agente financeiro. Ele apenas, na verdade, ajuda a execução da obra com o financiamento bancário,
mas a relação existente entre a construtora incorporadora e o adquirente do imóvel. Nesse caso, a questão tem que ser entrada contra a construtora e na justiça comum. A gente faz essa distinção, tá certo, Cristiano? Porque se você for ver, essas 51 mil ações, todas elas são no caso Minha Casa Minha Vida. Faixa 1. São pessoas menos favorecidas, inclusive que têm direito à justiça gratuita. E interessante que a gente observa que mesmo nas cidades em que a Defensoria Pública da União tem estrutura para representar esses usuários, não tem uma ação que foi promovida pela Defensoria Pública. Todas as ações estão, na realidade, com o advogado privado. Sim. Que vai cobrar um determinado valor pelo sucesso dessa pessoa. Sim. E o que a gente tem observado é exatamente isso. São esses advogados procurando, na realidade, aliciar síndicos de condomínios do Minha Casa Minha Vida faixa 1, para que o síndico consiga a adesão de várias pessoas para entrar com ação contra a Caixa Econômica. Nós temos conhecimento, vários casos, por exemplo, aqui no Ceará, registrados através de ata notarial, que quando o mutuário é procurado pela Caixa, a informa que não tinha nem conhecimento que aquele documento que estava sendo assinado era uma procuração para o advogado entrar na Caixa. Pensava, inclusive, que era um documento para se associar à Associação dos Moradores do Empreendimento. Então, isso é bastante preocupante. A CEBIC tem acionado os órgãos encarregados como o OAB, como o Ministério Público, a própria Polícia Federal. Por quê? Porque no caso do Minha Casa Minha Vida faixa 1, são recursos públicos. E no momento que uma ação dessa é julgada favorável ao mutuário, são recursos que deixam de ser usados para a construção de outros imóveis, para favorecer outras famílias também que estão à espera de realização do sonho da casa própria. Então, é um problema muito sério que a gente precisa realmente enfrentar de peito aberto, razão pela qual nós deveremos fazer esse seminário no dia 17 de agosto no Superior Tribunal de Justiça, procurando dialogar com o ministro, chamando a atenção deles para separar o joio do trigo. Mais uma vez, é importante que a sociedade entenda que o mercado imobiliário formal não está fugindo da sua responsabilidade. O vício, realmente, ele é de origem, eu tenho como obrigação chegar lá e consertá-lo, reparar. E resolver. Mas, para que você tenha uma ideia, algumas dessas ações, o valor da ação pedido pelo advogado do autor, muitas vezes, para consertar vícios ou falhas genéricas, tá certo? O valor é maior do que o valor que foi vendido o imóvel e do próprio terreno. Então, isso é uma aberração. Não justifica, né? Eu vou fazer um pequeno intervalo e a gente volta com o senhor falando sobre isso, assim, dessa importância também de trazer esse assunto, né, ao nosso programa e também ao seminário, para que a sociedade como um todo também possa se envolver, porque é uma questão muito importante, né? Porque a gente tem um déficit aí já chegando a 8 milhões de moradias, se não me engano, quase 9, e que já poderia estar, assim, também minimizando se não fosse tantos problemas como o senhor está colocando. Estão pedindo, não foram para a justiça gratuita, que era o direito de ir, correto? Pela essa camada da população, e também usando indenizações que correspondem ao valor acima do imóvel. Então, a gente já voltamos já, um minutinho.